E isso está em Gênesis capítulo 22, do versículo 20 ao 24, na página 63, né? Muito bem. E aí o que acontece? Tem os nomes no versículo 22 ao 24, Gênesis 22, do 20 ao 24, tem os nomes dos filhos de Naor com Milca, que no caso, primeiro foi Uz, primeiro a nascer, depois Buz e Quemuel. Quemuel foi pai de Arã. Então, depois desse terceiro veio Quercede, e Azo, Pildas, Zidlaf, Betuel, certo? Ao todo, 8 filhos eles tiveram. Esse Betuel se tornou o pai da Rebeca, né, que veio a ser esposa depois ele veio a ser esposa do Isaac. Então, para você não cometer erros na narrativa de Gênesis 22, versículo 20 ao 24, não some Arã no meio aqui, porque Quemuel é pai de Arã, mas Arã não entra como filho de Naor e Milca, tá bom? Só são 8 os filhos deles dois. Então, no ano 1830 a.C., está datado aqui a morte de Sara, com 127 anos, né? E então Isaac tinha 37 anos, isso foi 33 anos, ele foi lá para Moriá, 37 para 37, 4 anos depois do sacrifício, a Sara, a mãe dele, morreu. Então, Isaac com 37, Rebeca com 17 anos, né? Queridos, o primeiro versículo aqui da história da morte de Sara está em Gênesis 23, versículo 1, diz que ela morreu com 127 anos em Kiriat Arba, que é Hebron. Nós sabemos pelos relatos e pelo último vídeo, nós vimos que Abraão passou a morar em Hebron. E aqui então tem uma questão que eu não vou poder comentar, eu espero que vocês compreendam, procurem entender e pesquisar para que a gente tenha um entendimento bom. É melhor do que ficar fazendo conjecturas a respeito de coisas que não entendemos, não conseguimos aqui juntar bem a história para que possamos transmitir direito, né? Então, veja bem, diz o versículo 1 que ela morreu em Hebron, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Ele não estava em casa, porque a expressão, ele foi lamentar por ela lá, nos carvalhais de Mamre, né? Fica esse entendimento, parece que ele estava morando em Betseba, mesmo. E foi, parece que é como se ela estivesse morando lá e ele aqui, mas isso não é cabível, nós compreendemos assim, porque nós vamos ver depois que Sara tinha uma tenda lá em Berseba. É provável que ele tenha ido, ela faleceu em Berseba e ele tenha ido sepultar ela lá nos carvalhais de Mamre, tá certo? Onde ele residia primeiro. Então, ele foi chorar por ela e lamentar onde? Lá em Hebron. É provável que tenha sido dessa forma, viu? Essa é a compreensão mais lógica que nós temos para passar para vocês. Se estivermos errados aqui, o Senhor nos esclarecerá depois. É complicado, mas eu acho que é isso aí que aconteceu, tá certo? Então, Abraão deixou o corpo da Sara num certo lugar onde ele provavelmente tinha habitado antes e foi conversar com os hititas, no versículo 3 de Gênesis 23. Quem são os hititas? Essa palavra hitita, ela quer dizer o seguinte: pertencentes a Éter. E quem é Éter? Éter foi o segundo filho de Canaã, tá certo? 100 Cães de Jafé. Cã gerou Canaã. Canaã, no caso Éter, foi o segundo filho de Canaã, o segundo que aparece nas narrativas bíblicas em Gênesis 10, versículo 15. Veja Gênesis 10, versículo 6 também, para você entender bem. Tá bom? No versículo 4 de Gênesis 23, então é a forma como Abraão chegou, né? Foi falar com os hititas e disse: não, eu sou estrangeiro no meio de vocês, eu preciso de um lugar para sepultar os meus mortos. E então, versículo 6, o povo lá, né? Abraão sempre se prostrando e reverentemente, mas o povo lá diz: não, o Senhor aí é um príncipe em nosso meio, príncipe de Deus em nosso meio. É interessante ter esse reconhecimento daquele povo que não servia a Deus, mas reconhece a presença de Deus na vida de Abraão. Ele foi chamado por Deus e agora ele é um referencial de Deus onde quer que ele for. Ali em Hebron, primeiro nós vimos o Abimeleque, né, fazendo aliança com ele, dizendo: olha, nós reconhecemos aqui que o Senhor Deus é contigo em tudo que você faz. Agora o povo que morava em Hebron, os hititas, estão reconhecendo: o Senhor é o príncipe de Deus em nosso meio. Nenhum de nós vai recusar ceder a você uma sepultura para que você sepulte a sua esposa. Aí no versículo 7, 8, ele se curva diante do povo e pede:
por favor, intercedam por mim, junto a Efron. Quem é Efron? Filho de Zoar. Lembra dessa palavra? Zoar. Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, Zoar. Então era uma cidade que era o nome também de uma pessoa, agora nós vemos, tá bom? Geralmente as localidades da antiguidade, elas levavam o nome do dono daquelas terras, né? E Zoar fica bem distante de Hebron, uns 80 quilômetros. Então, mas espera aí, deixa eu falar com vocês aqui, versículo 7 e 8 de Gênesis 23, ele pede para interceder, para que ele possa adquirir a caverna de Macpela. E versículo 9 ele diz: eu vou pagar o que for justo, mas eu preciso que vocês intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, tá bom? O que acontece? O Efron, ele estava lá no meio do povo dele, estava sentado lá no meio. Ele se levanta no meio do povo e diz: não, eu vou ceder para o Senhor. Eu não vou ceder sua caverna, não, vou ceder a caverna e o campo, vou ceder para o Senhor. Sepulte a sua morta, sepulte a sua esposa, sua mulher. Aí Abraão diz: não, eu vou pagar, versículo 12 e 13, eu vou pagar o que for justo. Eu peço que você aceite o preço para que eu possa sepultar a minha esposa. Tipo assim, eu quero sepultar, mas aceite o preço. Aí então ficou calculado 400 peças de prata. Abraão pagou, o versículo 16 diz isso. E do versículo 17 ao 20, queridos, fala só, repetindo, que tanto a caverna de Macpela, quanto o campo, quanto as plantas, tudo, né, as árvores que estavam lá, tudo foi transferido para Abraão. Então aquela região de Hebron, que hoje é tomada pelos palestinos, aquilo lá, do árabe, aquilo lá pertence a Abraão. De fato, ele está aqui na Bíblia. Ele comprou por 400 peças de prata. Ok? Então, é isso aí, queridos. Bom, a idade de Abraão aqui é 140 anos. Isaac com 40, Rebeca com 20. E também esse é o momento em que a Bíblia, em ordem cronológica, data a morte de Jó. Ok? Lembre-se que Sara morreu com 127 anos, alguns anos passados aí. Bom, então o versículo 2 de Gênesis 24 diz que o servo mais velho da casa de Abraão era também um administrador, um mordomo. Eu quero já inicialmente passar para os ouvintes essa ideia. Algumas pessoas acham que mordomia aqui no Brasil, algumas pessoas têm assim, uma ideia de que tenha alguma relação com malandragem, com ganhar dinheiro fácil, é mole. Mordomia não, querido. Mordomia é a administração geral. É o caso do José. Depois nós vamos ver a história do José no Egito. Ele se torna mordomo da casa de Potifar, né? Então esse mordomo do Abraão aqui, que era o administrador, era o servo mais velho de sua casa, todos são unânimes em afirmar que era o Eliezer, o que ele cita anteriormente como sendo o único herdeiro que ele tinha em casa, era o Eliezer de Damasco, Damasceno, né? Damasco. E era nascido provavelmente em Arã, né? A serva, a mãe dele, escrava, provavelmente veio de Ur dos Caldeus, e ele nasceu naqueles 15 anos em que Abraão esteve em Arã, né? Depois veio para a terra dos caldeus e tal, agora ele já com bastante idade. Bom, Eliezer, vamos dedicar esse primeiro vídeo aqui ao versículo 2 do capítulo, onde trata do Eliezer, do mordomo. Eliezer em hebraico, primeira tradução do hebraico moderno, quer dizer ajuda, e no hebraico tiberiano quer dizer tribunal do meu Deus, Eliezer. Então a história cita Eliezer como filho ou descendente de Nimrod. Se isso é verdade, se ele é filho ou descendente de Nimrod, nós sabemos que Nimrod, ele começou o poderio dele lá naquela Mesopotâmia, naquela região ali, Ur dos Caldeus, né, Acade, Calné, depois Nínive, né, fazendo aquelas torres, os zigurates, vamos dizer assim. Está lá em Gênesis 15, versículo 2 em diante, né? Se isso for verídico, se essa afirmativa for fato, então comprova-se que Nimrod, mesmo sendo descendente de Cuxi, ele era descendente de Cuxi, que é filho de Cã, ele não vivia na terra de Canaã, mas vivia na Mesopotâmia, onde se tornou o primeiro poderoso na terra, o primeiro rei naquela terra ali, né? Nimrod. Aí como você diz assim, rapaz, ou a família de Abraão era muito poderosa para ter um descendente de Nimrod como escravo, ou o que houve aí? O que houve é o seguinte: esses caras, quando falam assim, o sujeito era poderoso na terra, era um rei, ele fazia filho em tudo quanto era mulher. Então é provável que isso tenha acontecido mesmo. E a escrava, no caso, que concebeu dele, ou de um descendente dele, ninguém sabe direito ao certo, porque a Bíblia às vezes diz fulano filho do ciclano, mas não é exatamente filho, talvez neto, ninguém sabe direito. Bom, assim sendo, note o status da família de Abraão, né? Abraão na época, né? Em Ur dos Caldeus, tendo ao seu serviço escravos e descendente do poderoso Nimrod. Isso seria possível? Questione-se aí, veja, pesquise, comente conosco aí isso aí. E leve-se em conta outra coisa. Eliezer nasceu em Damasco, né? Então, se ele ter nascido de Damasco, ele veio de Ur dos Caldeus, veio de Ur dos Caldeus, e a mãe dele provavelmente veio grávida e nasceu por lá.
Queridos, então vamos ver aqui. Ele tendo nascido em Damasco, passou aqueles 15 anos ali, né, em Arã. A gente diz Damasco porque era a região de Damasco, mas na verdade era um pouco acima da... veja que esse rapazinho que nasceu na casa do Abraão, Eliezer, ele, quando o Abraão chegou na Terra Prometida, provavelmente ele estava entre 15 e 16 anos. Foi para o Egito, Abraão, ficou direto com Abraão, foi para o Egito, voltou, tinha mais ou menos essa idade, 16 para 17 anos. Então, quando Ismael nasceu, Eliezer já tinha 26 a 27 anos, certo? Quando Isaac nasceu, o Eliezer, Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. O Eliezer estava com 40 anos. E agora, se o Eliezer é o Eliezer de Damasco, provavelmente ele estaria com 80 anos. Abraão com 140, 60 anos a mais, né? Então, inicialmente, ele era tido como filho de Abraão, porque Abraão não tinha filho. Ele acompanhou Abraão em tudo, ele aprendeu tudo com o seu senhor Abraão. Voltemos aqui à narrativa em Gênesis 24, versículos 2 e 3, onde Abraão chama ele e diz assim: olha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure. Depois nós vamos falar sobre o teor do juramento. O que Abraão queria que ele jurasse, colocando a mão debaixo da coxa. Quero citar para você, eu quero comentar sobre esse negócio de colocar a mão debaixo da coxa. É estranho para nós, não temos esse costume, não é? Então, o termo coxa, que aparece nesse texto aqui, significa yerer, que significa extremo, ou extremidade, ou parte posterior. Né? Essa mesma expressão vai aparecer na história depois com relação ao Jacó, neto de Abraão. Tá certo? Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó. Então, a mesma expressão vai ser achada lá quando o anjo vai tocar, né, na extremidade do Jacó, na coxa de Jacó. Né? Agora, esse yerer, essa expressão está referindo não à coxa em si, mas ao ciático. Refere-se ao nervo ciático, que é o maior nervo do corpo humano. Né? Tem aproximadamente um dedo de diâmetro. Imagine esse dedo mais fino ou esse. É mais ou menos um dedo de diâmetro. Tá certo? Ele nasce entre a quarta e quinta vértebra da lombar aqui e desce até o pé. Né? Então, a coxa representa o quê? A posteridade, a descendência. O ciático se origina nessa região lombar, tá certo? Então, queridos, embora o povo da época não entendesse muito de anatomia, já se ouvia falar sobre essa questão do ciático, na época do Abraão. Né? Se esse nervo fosse lesionado, o homem teria dificuldade de trabalhar, de produzir e até mesmo de manter relações sexuais. Dependendo da intensidade da dor, o negro não quer saber nem de sexo. Né? Mesmo o homem, que é uma das coisas que vive na cabeça do homem, ele iria esquecer isso por causa da intensidade da dor, tá certo? Então, ele pede a Eliezer que coloque a mão debaixo da coxa, na verdade, representa o ciático, a posteridade dele. Parece a história do Abimeleque, que veio procurar ele, né? Pedindo para olhar por seus descendentes. Agora é o Abraão que está pedindo ao seu servo, seu escravo nascido em casa. Qual é o juramento? Jure que não buscará para meu filho mulher entre as filhas dos cananeus. Esse é o juramento.